Tem crise no casamento, a gente tem crise individual do que a gente quer, do que a gente não quer, e até coisa boa gera estresse. A gente fala do efeito Gantor. Esse efeito de sobe, desce, onde vai te demandar ou vai te convidar a estar presente em algumas situações. Cuidar não é masculino, cuidar é humano, não é? Não tá ligado a um gênero. Não é coisa de mãe, não é coisa de pai, é coisa de gente. Nada te prepara pra maternidade, mas a maternidade te prepara pra tudo. Bem-vindos, bem-vindas ao podcast Famílias Extraordinárias, gente. Sejam muito, muito bem-vindos, pessoal. Aqui a gente fala de carreira, de filhos, de casa, de vida a dois e tudo mais que faz nossa vida ser real e maravilhosa. Porque o sucesso de verdade, gente, começa onde mora o nosso coração. Na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Pois a família é a base de tudo. Tô certo ou tô errado, Rodrigão? Tá certo, é isso aí, Tom. O espaço aqui da nossa conversa é um espaço real, sem filtro e com muito propósito. Acreditamos que a família é a base de tudo, e tudo mesmo. Não há sucesso maior na vida do que o sucesso em família. Pois é lá que tudo nasce, cresce e se desenvolve em uma nova sociedade. Bom, vamos lá, vamos continuando aqui. Gostaria de me apresentar primeiramente para vocês. Eu sou Tom Coller, palestrante, escritor, influenciador digital, mentor de famílias, faço comida, varro o chão, limpo casa, ou seja, eu faço de tudo, além do papel mais importante da minha vida, que é ser pai do Pedro e da Mariana. E o Rodrigão? Eu tô aqui junto, eu sou o Rodrigo, pai novo, pai do Alex, com 1 ano e 8 meses agora, marido da Camila, minha esposa é arquiteta comercial aí que trabalha junto comigo, cuidando do Alex, é isso aí. Sou também empresário. No dia de hoje, gente, vamos falar sobre o malabarismo que tantas mulheres fazem todos os dias. Ser mãe, ser profissional, ser parceira, ser amiga, ser madrinha, ser tia, ser vizinha. Toda hora a mulher está ocupando um papel desse na sociedade. E ainda tem que lembrar de ser mulher no meio de tudo isso, né? Para isso, trouxemos aqui duas convidadas incríveis, executivas, que são mães apaixonadas, autoras do livro O Poder do E, que vocês estão vendo aqui na frente. E também, praticamente, executivas. O que mais? Eu posso falar um monte de coisa sobre essas pessoas aqui, mas eu vou deixar elas falar já. Elas escreveram O Poder do E, Carreira e Maternidade, que nada mais é um livro que nos abraça em forma de páginas, né? Ela vem compartilhar aqui com a gente suas histórias, seus tropeços, mas também suas vitórias com leveza, humor e, acima de tudo, verdade. Uau! Então, puxa a cadeira, coloca aí seu podcast no seu ouvido preferido, que é o Famílias Extraordinárias, começa a malhar na sua academia, vai dobrando uma roupa, vai preparando arroz com feijão aí pra família, vai colocando esse podcast aí enquanto você trabalha, não interessa o que você está fazendo, você precisa ouvir isso aqui que tá demais. E para isso, eu quero apresentar para vocês a Karen e a Paola. Meninas, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Tem aquela frase famosa, quem é você na fila do pão, né? Eu quero fazer uma coisa diferente. Quem são vocês? Aqui pra gente começar com o pé direito, além do crachá e da data de nascimento dos filhos. Uau! Bom, ficou difícil, ficou puxado, né? Então, primeiro dizer que a gente está muito feliz, eu e a Karen, de estarmos aqui hoje. É uma alegria, a gente tem te acompanhado há algum tempo, com muita admiração, torcendo muito por você. E estar aqui hoje, com certeza, faz parte de algo que a gente se alegrou muito, né? De um projeto que, de alguma forma, se encontra com o seu, né? O nosso projeto, com o nosso propósito. Então, obrigado pelo convite. Bom, eu poderia me definir aqui de várias formas, mas você falou coisas lindas sobre nós. Eu sou a Paola Jager, casada com o Alisson há 16 anos, meu parceiro de vida. E nos últimos anos venho trabalhando com recursos humanos. Foi a profissão que eu escolhi e que me escolheu também. Eu sou psicóloga de formação. Fiz muita coisa já em termos de trabalho, projetos, mas o que eu mais me alegro e me orgulho certamente foi a família que eu construí e os filhos que eu tenho com o Alisson. Eu também tenho um Pedro-Tom, ele está com 11 anos, e o Vicente, que fez 5. Então, eu sou uma mulher muito privilegiada de ter 3 homens em casa. Então, certamente, esse é o meu melhor papel, o papel que eu mais curto viver, né? E eu aprendo muito com eles. E a gente vai falar um pouco depois, eu quero que a Karen também se apresente, mas o livro surgiu dessa força que a gente descobriu com a maternidade. Vou deixar só esse spoiler aí. Gente, dá até medo de falar depois de tantas apresentações, assim. Mas eu sou a Karen Wassmann. Não dá para não falar, Tom, que a gente
das datas dos filhos, porque acho que é o que transforma a gente. Então, eu sou mãe do Felipe, o meu filho do coração, que tem 25 anos, e da Marina, que vai fazer 16, que é minha filha da barriga e do coração. E sou casada com o Eduardo também, que é um publicitário que me movimenta, sacode minha vida, porque eu sou toda certinha, virginiana, e ele é todo das artes, daquele momento que a gente fala, meu Deus, né? A gente se encontrou nisso. Sou casada também com o Du, já há 24 anos. Trabalho com RH, sou psicóloga, adoro falar das pessoas. E eu e a Paola, a Paola é minha amiga, minha sócia, e a gente está aqui porque a gente acredita que a gente tem que falar cada vez mais com homens e mulheres sobre maternário e paternário. Então, uma apresentação nada breve, né, Tom? Porque essas somos nós. A gente fala muito, mas um pouco da gente. A gente está muito feliz de estar aqui mesmo. Muito bom esse canal. Que legal. A gente está muito contente, né, Rodrigo? É um prazer enorme receber vocês aqui com a gente. A gente está muito feliz porque esse primeiro, né, nosso primeiro episódio, a gente falou assim, nós temos que começar assim com mulheres super empoderadas, que transformaram suas vidas, que souberam, além de equilibrar a carreira, a maternidade, a sua parte feminina também, mas também que inspiram outras mulheres e famílias, né? Então, acho que esse foi o grande mote, né, Rodrigo, nesse primeiro movimento que a gente fez por aqui, né? O que a gente sempre fala nas rodas, o Tom toca uma roda de masculinidade que é muito legal, depois ele vai fazer mais convites, vai falar mais sobre a roda, mas a gente sempre toca no lado do homem, que é o que a gente vê, no lado masculino, mas sempre vem um toque do feminino. Só que a gente, como homem, não consegue ver, né, o que as mulheres veem. Então, a ideia desse episódio de hoje, que aqui no podcast Famílias Extraordinárias, é realmente trazer pessoas extraordinárias, e hoje a gente trouxe 2 mulheres extraordinárias para entender um pouco e a gente aprender com vocês. A gente está aqui para aprender com vocês. Queria explorar um pouquinho essa parte das mulheres, né? Poxa, hoje como é que vocês lidam com essa parte de exaustão, antes da gente começar a falar de mais detalhes sobre o livro, mas elas nem devem ser exaustas, Rodrigo. Elas estão tranquilonas, cara. Elas linda, maravilhosa. Nem são exaustas, cara. Elas, imagina, elas só são filhos, mulheres. carreira. A vida da mulher é muito marido. tranquila, cara. Meu Deus. 3 homens em casa. A vida da mulher é muito tranquila, cara. Eu acho que assim, só de estar aqui, só de chegar aqui, Rodrigo, acho que é uma pergunta bem boa. A gente sempre fala, passa um mundo antes, né, da gente chegar nos nossos compromissos profissionais, né? Então, eu acho que para a gente estar aqui é todo um caminhar que acho que o Tom fala muito disso, né? Um caminhar invisível, né? E aí, assim, nada diferente do que outras mães também passam, né? Então, acho que eu e a Paola, a gente está num lugar de privilégio, nós somos mães privilegiadas que tivemos acesso à educação, né? A condições econômicas, mas isso também não nos tira dessa parte de ter um mundo que você equilibra o trabalho, os filhos, a carreira, e aí está aqui falando sobre isso, né? Dialogando sobre isso. E o que eu acho que é legal de falar, Rodrigo, que é o que a gente traz de proposta no nosso livro, é que a gente não gosta de falar que dá tudo certo. Então, a gente começa falando, a gente começa contando as nossas vidas no livro, dizendo, a gente teve muita coisa difícil, e a gente tem até hoje. Então, a gente tem coisas muito boas, mas a gente tem crise no casamento, a gente tem crise individual, do que a gente quer, do que a gente não quer. A gente muda enquanto mulher. Então, tudo isso, eu até brinco, sabe, gente, que até coisa boa gera estresse, né? E a gente não se dá conta disso também, porque gera uma ansiedade boa, positiva, mas que também te leva a tudo isso. Então, eu acho que a gente vai muito nesse lugar de não é perfeito, a gente é suficiente, né? E a Paola tem um conceito dentro do livro que a gente quebra o malabarismo, Tom. A gente não fala sobre malabares, né? A gente fala sobre um outro conceito, né? Que vou deixar ela falar, mas que ajuda a gente a equilibrar um pouco essa questão de exaustão, assim, porque ela existe, né? Então, acho que o primeiro ponto, a gente não vem com 5 passos. Faça isso, 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 vai acabar a tua exaustão. Não, a gente vem falar de coisas reais e aí sim de coisas que a gente possa regular a nossa emoção, que a gente possa estar um pouco mais inteira. A gente fala muito de intencionalidade,
Mas eu vou deixar a Paula falar. Eu amo ouvir a Karen, fico inspirada. E eu acho que vocês abordam um tema tão relevante e tão assim, necessário hoje, né? Porque não são só as mulheres que estão exaustas, né? Os homens estão exaustos, as crianças estão exaustas. Amém. Eu senti um abraço aqui Não agora. é, Tom? Porque também a Nossa, gente me senti acolhida. personifica só um grupo e eu acho que todos nós, com essas grandes mudanças que temos vivido, a gente tem sido impactado por todas elas, emocionalmente falando. O livro, ele foi, de certa forma, uma cura, assim, para nós, porque quando a gente foi estudar e conversar com homens e mulheres, lá quando ele era um projeto ainda, né? Quando ele estava sendo gerado, a gente foi estudar isso, sabe? Por que que nós nos cobramos a performar papéis que nos demandam tanto e que foram, às vezes, imposições nossas, né? Que construção emocional, social, histórica é essa que a gente carrega para chegar aqui hoje e estarmos discutindo exaustão. E o que a gente foi descobrir na psicologia, na sociologia, é que todos nós carregamos uma história, né? E a história da mulher, particularmente, é carregada de muita cobrança relacionada ao cuidado. E a gente foi assumindo e não deixando que o outro, né, que o homem ou que a outra pessoa, uma outra mulher, ocupasse ou compartilhasse esse lugar conosco. E a gente foi assumindo esses múltiplos papéis para dar conta de tudo, desde a lancheira, do café da manhã, até ir super bem no trabalho, e preparar o almoço e o jantar, e ser magra, e ser culta, e eu brinco com a cara de entender de bitcoins, e ler todos os livros, e é impossível isso, né? E essa construção veio sendo criada por muitos e muitos anos, né? A mulher, o que era o papel da mulher, o que era o papel do homem, o que é coisa de mulher, o que é coisa de homem, e a gente foi carregando isso no inconsciente coletivo, né? E chegamos aqui hoje sobrecarregados, exaustos e questionando isso, que eu acho que é uma oportunidade linda que a gente está tendo nessa geração de uma tomada de consciência diferente, de se questionar, é isso que eu quero? Por que eu preciso carregar essa mochila que colocaram aqui nas minhas costas? Será que eu não posso ter um outro tipo de relacionamento com o meu parceiro, com a minha parceira? Né? Pedir ajuda para quem está do meu lado, compartilhar isso e desmistificar o que é coisa de homem, o que é coisa de mulher, o que é coisa de pai, o que é coisa de mãe, né? E eu acho que a Karen trouxe lindamente na fala dela isso de que nos incomodava muito essa cobrança, Rodrigo e Tom, de malabarismo. Assim, a gente ouvia, vocês devem ter ouvido também já, como que você faz para equilibrar pratos e tal. E eu falava, gente, com todo respeito, eu não sou boa nisso. Os meus pratos caem toda hora, eles quebram toda hora. Eu comecei a ver que esse exercício frenético de equilibrismo, eu não estava dando conta disso. E aí a gente foi escrever e nos debruçamos sobre isso, sobre escrever algo sobre o que a gente chama de o efeito gangorra. E no livro tem até uma ilustração, né, Kai? E eu acho que isso tem sido libertador, assim, para nós e para muita gente que a gente tem conversado. Que é esse movimento da vida, de a gente poder respeitar esse sobe e desce, esse movimento natural, né? Porque a vida não é linear, né, gente? A gente projetou isso lá atrás, quando viu os filmes da Disney, ou ouviu muita coisa, né, sobre o mundo ideal, o casamento ideal, os relacionamentos ideais. E a vida não é linear. A vida acontece em muitas coisas. Para a gente estar aqui, aconteceu muita coisa, né? A gente tomou muitas decisões, a gente decidiu muita coisa, outras coisas decidiram por nós. Porque a gente não tem controle. Algumas coisas da nossa vida, nós não tivemos controle, nós não temos controle. Tem alguém, talvez, né, respeitando aqui as diferentes crenças, tem algo maior que nós que decide algumas coisas por nós. E aí a gente fala do efeito gangorra. Esse efeito de sobe, desce, onde vai te demandar ou vai te convidar a estar presente em algumas situações e não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, né? Desmistificar também essa coisa né, tinha uma época que falavam da mulher polvo, do homem multifuncional, né? Isso só trouxe mais estresse para nós, gente, só trouxe mais demanda e a gente está aqui hoje discutindo por conta disso. Então, existe uma gangorra como essas de parquinho que a gente pode aproveitar e estar presente em diferentes momentos, né? Seria e você papéis. dividir um pouco, a gente fala o papel do pai e da mãe, não é uma coisa de me ajuda, né? Até em alguma das falas a gente sempre fala isso, né? Me ajuda, me ajuda. E é um papel de compartilhar, então se você está falando dessa gangorra, adorei, essa ideia da gangorra é maravilhosa, você tem um compartilhar, e quando você fala do povo e dos pratos, você pensa que cada vez você precisa de mais um prato. Mais e força, não, né, Rodrigo? você não precisa de mais um força. prato, você precisa de mais gente
gente para te ajudar. Isso, Rodrigo, né, perfeito. com todo esse... Deixa eu trazer compartilhar isso. um pensamento aqui, pela minha experiência de vida. Então vamos lá, vamos fazer um exercício aqui com a gente. Todo mundo carrega uma mochila. Homem, mulher, assim por diante. Todos nós carregamos uma mochila. Qual é a cor da mochila da mulher? Digamos, não vamos colocar aqui, né? Vamos entrar no estereótipo de gênero que a gente costuma sempre fazer. Por brincadeira. Né? Por crença, por padrão. Vamos seguir o padrão. A cor da mochila da mulher, cor de rosa. A cor da mochila do homem é azul. O que eu vivi? Eu tirei a mochila rosa e coloquei nas minhas costas. Peguei a mochila azul e coloquei nas minhas costas. Sendo pai solo e viúvo, era assim que eu caminhava. E eu subia morro, descia morro e caminhava do lado com essas duas mochilas, uma rosa e uma azul. E muitas vezes eu escutava, você, Tom, é homem, não pode carregar a mochila rosa. E aí eu perguntava, por quê? Porque você é homem. Não, mas por quê? Não, porque você é homem. Por que acontece com nossas crenças estereotipadas aí e ancestrais? O homem não cuida. O homem não nasceu para cuidar. Quem cuida é a mulher. E tudo que vocês trazem no livro traz essa relação de equilíbrio entre cuidado. E o que eu coloco no meu livro, que o cuidar não é masculino, o cuidar não é feminino, o cuidar é humano. Isso. Não está ligado a um gênero. Não é coisa de mãe, não é coisa de pai. É coisa de gente. Sabe? Hoje em dia, eu carrego uma mochila só, não carrego duas. Só que metade dela é azul, metade dela é rosa. E a cor pouco importa. O que importa é tudo que eu coloco dentro dela. Amor, carinho, vontade de criar filhos para o mundo, o desejo de que eles não entrem nessas crenças, estereótipos que a gente colocou e que nós pais vamos trazendo da nossa ancestralidade, repetindo padrões de que homem é isso e mulher é aquilo. A gente tem que parar com isso. A gente tem que olhar as pessoas como seres humanos e entender que independente do que fazem, independente dos pais que são, eles têm uma responsabilidade muito maior, que é o cuidar. E quando a gente integra isso, é tão poderoso, né, Tom? Não só para nós, nesse papel de cuidadores, mas para quem está sendo cuidado. Porque também a gente oferece a oportunidade de experimentar e viver outros repertórios, outras histórias, outras pessoas ali, né, performando e vivendo aquilo. Então a gente também acho que está oportunizando, e é linda a tua história, de oportunizar que o outro também tenha mais repertório nesse cuidar. Sim. Incrível. O engraçado é que as pessoas também não estão preparadas para ver pessoas atuando nesses outros papéis. Porque foi determinado que o papel de um, o papel de outro. Né? Eu muitas vezes ouvi assim, por que você não casa de novo? Por que você não bota a mulher nessa casa? Essas coisas todas, né? Tipo, que eu sempre falo no livro, né, Rodrigo? Eu lembro muito para as rodas também. Mas por que você não vai conseguir, cara? Mas por que eu não vou conseguir? Porque você é homem. Ah, sou safado. Sou safado. Você não sabe, mas você tá me dando mais garra de provar para vocês que nós, homens, somos totalmente capazes, assim como as mães. Eu não sou capaz de parir e nem de gerar uma criança sozinho. Mas passou pelo portal do nascimento, mano, tô de igual para igual com você. Não existe Não diferença. vou dar o TT, não tem como dar o TT. Tá, obrigado, Rodrigo. Não vai ter... Mas tem outros TTs, Tem outros né? Tem outros Tem isso TTs. que a gente não pode ficar bloqueado nessas crenças, né? TT não é o TT. Não é o TT. É o olhar, é o momento, é a intenção. É o afeto, né? É o amor. E para mim, Tom, complementando um pouco o que você tá falando, para mim, pai e mãe não é sobre gênero, é sobre sentimento. A Sobre gente amor. falou um pouco sobre isso, né? Eu não quero ser mãe ou madrasta. Eu quero ser amor, presença, limite, olho no olho, colo, mais do que mãe ou madrasta, né? Então, e na plenitude e na insuficiência, porque a gente repete isso para eles também, né? O quanto a gente quer dar conta de tudo. Aí essa roda que a Paula falou, né? A gente vai na exaustão, mas a gente vai falando para eles que é bonito estar exausto, performático, toda hora bonito. E lá em casa eu choro muito na frente dos meus filhos, porque eu quero que eles saibam que a mãe faz tudo isso, mas a mãe sente
chora, às vezes me sinto derrotada, às vezes me sinto vitoriosa. Eu acho que ensinar para eles essa verdade, que é muito o que a gente quer trazer muito dessas conversas, assim. Vamos ser mais gente, vamos ser mais sentimento do que o crachá, do que o título, do que a palestra, né? Então, acho que a gente também está nessa evolução, né? Então, para mim, é mais do que o gênero, sabe? Então, eu acho que é bom a gente se provocar para isso também, né? De homem e de mulher, né? Porque é isso que a Paula falou, a gente precisa também... Nós, mulheres, a gente precisa soltar esse controle, né? Foi tão difícil a gente ter controle de algo, daí a gente conquistou a maternidade, o espaço da maternidade, daí a gente não deixa mais ninguém entrar, né? Porque isso aqui é meu, eu conquistei isso. E também é um exercício nosso que eu e a Paola a gente faz, porque a gente quer trabalhar, a gente quer viajar, a gente quer dar treinamento, mas a gente também quer ser mãe. Então a gente fala, dá para ser tudo, mas alguém tem que vir com a gente, a aldeia tem que estar junto com a gente, né? O companheiro, a companheira, os amigos, enfim. Até os avós, né? E esse Muito. conceito de aldeia, ele é tão antigo, né? Por que a gente perdeu isso? Eu fiquei me perguntando muito quando a gente começou a estudar sobre ele, porque mesmo no interior, né, nas regiões hoje do Brasil, ou quando você vai mais para trás, né, na história, as crianças eram cuidadas por uma comunidade sempre, né? Os índios criam os filhos assim, né? Ele é filho de uma tribo, ela é filha de uma tribo. Aquela tribo, ela é corresponsável por aquele ser humano que nasceu ali. E a gente foi, nos últimos anos, né, individualizando muito essa criação, né? Talvez pelo estilo de vida das cidades ou por uma série de coisas que a gente foi incorporando no nosso dia a dia, a gente foi ficando muito solitário nesse papel, homens e mulheres. E até tendo vergonha de falar, né? Que vou De pedir que- ajuda. De que não consegue, E de pedir ajuda é um ato de coragem, de que não né? sabe, não né? de insuficiência. né? E a gente viveu nessa solidão aí, nessa prisão, e aí quando acontece algo como o que aconteceu com você, né, Tom, ou quando uma mulher decide, por N questões, ter uma carreira, ser mãe, isso parece uma coisa tão disruptiva, não deveria ser, mas porque a gente em algum momento perdeu esse lugar do cuidado coletivo. Quando eu estava na minha licença maternidade, a minha primeira licença maternidade foi uma revolução para mim, porque eu me descobri em muitos aspectos durante a licença, né, depois que o Pedro nasceu. Eu lembro de estar no parquinho um dia, tomando sol, assim, aquelas coisas que a gente faz quando a gente tem tempo e é tão bom, né? E aí uma criancinha veio no escorregador, assim, com alta velocidade, se estatelou lá. E antes que eu fosse levantar, uma pessoa do meu lado falou alto, assim, cadê a mãe dessa criança? E bem devagarzinho veio vindo um homem, assim, atrás do escorregador. E eu amei aquela cena, essa pessoa ficou super constrangida, não sabia o que falar, foi ali, né? E possivelmente era o pai ou o tio, não sei, né? Não conhecia aquela pessoa. Mas essa pessoa veio, pegou a criança, acolheu, acalmou, beijou, né? Cuidou daquela criança. E aquilo mexeu muito comigo. Porque como a sociedade em si ainda julga esses papéis, né? Tinha um homem ali super atencioso, uma criança que caiu do escorregador ali. Mas aquela frase, né? Cadê a mãe dessa criança? Então, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, da gente integrar melhor esse lugar de cuidado, né? Sabe que o meu livro quase se chamou Cadê a Mãe dessas Crianças? É mesmo, Tom? A gente sabia, brincadeira. Ele bateu na trave e a editora falou assim, não, pode gerar uma... Forte, né, Tom? Porque pode gerar um preconceito, uma fala reforço perdida, ali, né? parece que, tipo, tô atacando alguma mãe. Isso. E a gente mudou o título, mas originalmente se chamaria Cadê a Mãe dessas Crianças? E eu traria a reflexão, por que a gente nunca pergunta cadê o pai? Isso. Porque foram inúmeras vezes que eu tava sentado no banco vendo os meus filhos brincar numa praça, e aí eu vi que eles caíam, e eu olhava assim, não, ele caiu, tá tudo bem, eu sei que ele consegue levantar, ele precisa crescer pro mundo, não machucou sério, tá na areia. E já tinha aquela vovó do lado assim, mas cadê a mãe daquela criança que não vai acolher ela? E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, Calma, eu né? sei o que tô fazendo. Né? E o pai lá pegava, passei pela situação dezenas de vezes. Cadê a mãe dessas crianças quando eu tava entrando no hospital, ia dar entrada no negócio e perguntava, tá, mas você veio sozinho? Cadê a mãe? Né? Muitas situações onde eu tava com eles no restaurante, carregando um no colo e o outro agarrado nas minhas pernas enquanto eu fazia o prato, e alguém chegava, moço, você quer uma ajuda? Porque cadê a mãe dessas crianças? Tipo, sabe? Tipo, aquilo ia me trazendo um negócio.
Mas, gente, já que eu tô aqui com o microfone na mão e tô falando aqui agora, Rodrigo, eu vou falar o seguinte, Rodrigo, eu quero quebrar totalmente aqui e desmistificar esse roteiro que a gente fez, entrar numa outra Tom, parada aqui isso que eu aí. quero trazer, já que vocês estão aqui, gente. Vocês falaram de autocuidado, certo? Rodrigo, eu também quero fazer uma pergunta pra você, mas sentando aqui, tá? Depois responde, vai pensando aí. Você já chorou na frente dos seus filhos? Tá bom. Porque eu chorei ontem na frente dos meus. E Faz ontem... parte, né? Criar, chorar. E ontem a gente fez um exercício, a gente fez uma roda ontem, né? E a gente fez um exercício sobre controle. A gente fez uma meditação poderosa sobre o controle. Principalmente controle. De como a gente quer controlar tudo. E o quanto esse controle nos afasta do autocuidado. Porque quando você quer controlar, você está gastando muita energia para fazer as coisas do seu jeito. E você está deixando de se cuidar, você está deixando de ir para academia, você está deixando de pensar em você, você está deixando disso, daquilo. E mais, esse controle também, e a polêmica eu vou falar aqui, mas eu gosto de querer jogar polêmica para vocês, colocar vocês numa salada mista aqui, porque quanto mais controle a gente quer exercer sobre as coisas, mais a gente tende a fracassar, porque a gente não controla nada. Quer dizer, eu controlo alguma coisa. Mas a maioria das coisas a gente não controla. E esse desejo de ter controle nos frustra. Está relacionado com o medo do que vai acontecer se eu não estiver controlando. E as mães, muitas vezes, querem controlar a vida do parceiro, querem controlar a vida do filho, querem controlar a sua carreira, querem controlar o que o chefe está pensando, querem controlar o que a amiga vai fazer, querem controlar... Que dica vocês dariam para as mães que estão nos ouvindo de como equilibrar esse controle, como deixar ele mais saudável, ou até, de certa forma, apenas deixar fluir? Nossa, a gente tem várias histórias muito Muito engraçadas para contar para vocês. Boas, Né? trago histórias. Eu acho que eu posso começar contando assim. Eu acho que primeiro, Tom, quando eu te escuto, eu penso que aconteceu muito isso comigo, né? Quando eu engravidei, eu bem virginiana, metódica, gosto das coisas certinha. Eu trabalhava numa empresa alemã maravilhosa. Escolhi a empresa que eu queria engravidar. Olha que doido, gente. Não, entrei, gostei da cultura, minha gestora é maravilhosa, o presidente bacana. Comprei minha casa, sabe aquela coisa bem... E o meu marido aqui, né? Vamos, né? E que é lindo, graças a Deus que o Eduardo existe na minha vida, né? Porque imagine que chata que eu seria, já sou um pouquinho, imagine sem ele, né? Sem esse sabor, sem esse movimento. E aí, então, escolhi tudo isso. E aí eu perdi meu primeiro bebê. Então, a maternidade já vem para falar, viu, gata, não é você que controla, né? E depois de muita terapia, muito choro, me arrepio de falar até hoje sobre isso, foi muito difícil, porque eu sempre havia sucedido na minha vida. Carreira, casamento, tudo muito difícil, muito intenso, mas ganhando o sucesso através disso. E a maternidade veio e a gente comemorou, e já tinha o Felipe, que é meu enteado maravilhoso, e a gente programou ter o primeiro filho depois de 8 anos do Felipe, tudo isso. E aí eu perdi meu primeiro bebê. Então, a maternidade começa aí dizendo, viu, você não vai controlar. E o meu primeiro aprendizado com a maternidade foi sobre isso. Mas, obviamente, gente, eu engravidei logo na sequência da Marina, que é o amor da minha vida. E a Marina veio 2 meses depois de eu ter sofrido um aborto, que não é recomendado, não recomendo para ninguém, né? Mas é sobre amor, sobre intencionalidade. E quando a Marina veio, você imagina a minha cabeça, Tom? Eu não aprendi nada do primeiro neném. Eu quis controlar tudo. Na época, eu engravidei junto com a Ivete Sangalo, gente. A Ivete Sangalo também tinha perdido bebês. Eu me sentia íntima dela, né? Óbvio, né? Melhores amigas. E aí ela comprou uma máquina de ultrassom. E eu olhava para o meu marido e falava, a gente vai comprar, né? Dele, não. Falava para minha médica, eu vou comprar porque eu queria controlar, eu queria saber se a Marina estava ali. De tanto medo que eu tinha de perder ela, né? Então, eu não aprendi assim, né? E aí, quando a Marina veio, a minha carreira ascendeu meteoricamente. E aí, eu não dei conta de fazer esses 2 papéis, assim, não, mas eu fui mãe, então eu tenho que ser mãe agora, né? A vida me presenteou com a Marina, a carreira vai esperar. Então, é esse falso controle que a gente tem de não querer ter o E na vida, um e o outro,
né? Então, eu acho que a maternidade, ela vem sacudindo a gente sem a gente ter consciência que ela... E a paternidade, né? Quando eu falo maternidade, ambos. É nesse lugar que a gente acha desse controle, e ela, desde o começo, vem falando, viu? Você não vai mais ter esse controle, né? É para aprender, por isso que a gente fala muito no livro, que a gente tem que aprender muito com essa experiência. Só que eu acho que a gente não aprende de uma vez, Tom. Mesmo perdendo um bebezinho, mesmo querendo comprar a máquina de ultrassom, porque é ilusório, né? Você pode ver o batimento cardíaco, mas não quer dizer nada, né? E aí depois vem a questão dos filhos, que eu quero muito voltar para isso, depois a gente fala das relações, que a gente acha assim, eu vou educar ele assim, ele vai acordar tal, né? A Marina, eu falava, gente, ela vai dormir assim, porque daí depois que ela dormir eu pego o computador, tal. E a Marina não dormia. Não dormia. Era uma criança boazinha, mas ela não dormia. E era chá de alface, e muda o leite, dá o leite do peito, dá o leite, né, industrializado, e não dormia. E aí eu não trabalhava, né? E daí na minha cabeça não pergunto. Então, tá vendo como o filho está sempre ensinando alguma coisa, ele vai trazer, né? Tipo, do estar presente, o gangorra, né? Tem hora que a tua carreira vai estar meteórica, tem hora que teu filho vai estar precisando, e teu casamento, teus relacionamentos, a tua mãe está adoecendo, é uma gangorra. Então, acho que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E eu brinco, né? Filhos adolescentes, então, gente, é nível hard, né? Eu estou aprendendo a todo momento. Então, você não consegue nem controlar o filho. Não é sobre controle, é sobre influência. Né, sobre presença, né? E aí vem todo esse mundo que a gente passa. Então, acho que é antes disso, e aí eu vou voltar a falar, Tom, daquilo que a mulher assim demorou a ter esse espaço, algum espaço que ela pudesse ocupar, que a gente pudesse ocupar. E quando a gente ocupou, a gente agarrou todas as mochilas. E a gente não... É difícil dividir, sabe? Eu tenho uma experiência, tenho algumas experiências, mas eu tinha um projeto muito legal numa outra empresa que eu trabalhava, e eu precisava ir para a Suécia, que eu tinha feito o projeto, eu ia apresentar o projeto, e era o primeiro dia de aula da Marina. E eu sempre estive nos primeiros dias de aula da Marina, e para mim isso era algo inegociável, né? Só que ela já tinha 8 anos. Aí o Eduardo olhou para mim e falou, há 8 anos você vai no primeiro dia de aula dela. Tá tudo bem um dia você não ir. E ela foi linda, gente. Ganhou até foto da escola depois, porque o Eduardo arrumou ela linda, foi maravilhosa. E isso que a Paula falou, e se eu entro em tudo? Que horas ele vai ter espaço para entrar? Que horas ele vai poder ter um dia, o primeiro dia de aula? E gente, ela foi muito linda para a escola. E ela tem uma outra história, né? Ela ia quando era Eduardo, a Chuquinha ia desproporcional, sabe? Um para cima, outro para baixo. E a secretária da escola falava, de longe eu sei que é o Eduardo que está vindo com a Marina, que a Chuquinha está aqui. E aquilo para mim não é uma ofensa. Aquilo é dizer, cara, eu escolhi o cara certo. A Marina tem sorte, o Felipe tem sorte. Porque a Chuquinha é o que menos importa. Só que a gente entender isso, Tom, é muito difícil, a mulher. Porque eu fui para a Suécia, eu defendi o projeto, mas eu estava lá. Tá tudo bem, filma para mim e tal. E não precisa. Uhum. Eles comeram tudo, iFood naquela semana, ela amou. Jantou pipoca. Jantou pipoca, Chuquinha aqui. Mas ela teve memória afetiva com o pai dela, gente. Os Que é um meus pai têm a Chuquinha incrível. bagunçada até hoje. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Seca cabelo, seca com a escova errada, faz, né? A gente conversa sobre isso, mas assim, deixa o outro entrar. Só que para nós é difícil deixar essa mochila. Nós Como mulheres, dar essa, né? desculpa cortar aqui. Como dar essa abertura? Acho que essa é uma grande dor. Que, assim, lá em casa eu tenho muito essa abertura, porque minha esposa, ela já é uma mulher que também impõe algumas coisas e sugere algumas coisas. E eu também sou aquele pai que já vou atrás. Mas claro, a gente sabe que tem muito pai que quer ir atrás, igual vocês falaram. Só que a mulher não dá essa abertura, não dá essa... Então, muitas vezes eu já tive que discutir com a minha esposa, porque, cara, eu quero arrumar a mala de viagem do meu filho. Mas você tem que colocar... Posso arrumar, então, a mala de viagem aqui? E aí você confere. Chegou na praia, se faltou alguma coisa, na próxima vez você Me arruma. ensina, me ajuda. Me diz o que você quer que eu coloque na mala, que eu coloco. Mas não vem conferir a mala, me deixa colocar. E a gente Me vai, deixa né, arrumar Rodrigo? A gaveta. gente confere. Gente, eu confiro os talheres da máquina de lavar louça. É virginiana Então, total. assim, eu preciso... Não é uma coisa fácil, eu acho, pra gente se desprender, sabe, Mas Rodrigo? qual que seria assim, cara, ó, você mulher, hoje você mulher, que tá aí segurando todos os pratos, ou do lado da gangorra só do teu lado e o outro lado tá lá. Então, o que você pode fazer? O que elas podem fazer para começar esse primeiro passo de
Soltar ou soltar mais um pouco ou soltar o prato, ou ir levantando um pouco da gangorra. Ou deixar os dividindo. pratos estilhaçar no chão Ou deixar e olhar com estilhaçar. assim, que bom que você caiu, é menos um pra me preocupar. Porque às vezes é isso, né? Às vezes o estardalhaço é que faz o... Mas será que precisa chegar no estardalhaço, O né? que eu- Seria o ideal não chegar, né? É. Ok. O que eu convidaria, assim, não acho que não é uma coisa simples o que eu vou dizer, é bem profunda, na verdade, é que essas coisas todas não te definem. Uhum. Você não é a mala que você arruma, você não é a enxuquinha do cabelo, né? A relação de amor que os filhos têm conosco, pai ou mãe, né? Não tá ligada só à performance daquele papel, ligado ao cuidado. Chegar no horário, levar a mochila, levar o lanche, ir na apresentação, fazer a tarefa. O que é que a gente coloca aqui em cima da mesa? Prover financeiramente para que você possa estudar nessa ou naquela escola, nessa ou naquela universidade. A relação de paternar ou maternar, ela está muito mais ligada ao nível de intimidade, afeto e amor do que ao que a gente performa. E eu vou trazer algo bem recente que eu vi na minha casa essa semana. A gente está com muitos projetos, Karen e eu. Muitas ideias, muitas coisas sendo geradas. Ainda no invisível, mas que em algum momento elas vão florescer, né? No trabalho, muitas oportunidades, muitas coisas. Meu esposo acabou de se formar na segunda formação, tá assim, com uma gana enorme de ganhar o mundo, de viver coisas na carreira dele também. Eu tenho apoiado, tenho incentivado. E a gente está num momento de muita transformação, de muita coisa boa, assim, de muita ebulição, né? E certamente os nossos filhos percebem isso da perspectiva deles. Ao mesmo tempo que eles, imagino que eles nos admiram e nos vejam felizes, eles também veem a gente correndo. Uhum. Nos dividindo e, né, parece uma gincana. Pega você aqui agora você, agora vai lá, agora você pega, você leva no médico. E eu acho, e daí tive uma conversa com o Pedro essa semana, que eu fui colocar ele na cama, meio agitada, ele já estava quase adormecendo, e ele falou assim: mãe, eu sei que você está muito feliz, mas será que a gente pode jogar dominó na sexta? E aquilo me congelou assim na hora, porque ele não estava só me convidando para jogar um jogo ou para ficar com ele. Ele falou: eu sei que você está muito realizado e feliz e correndo, mas será que a gente pode fazer uma coisa assim muito simples juntos? Eu passei pela mesma coisa essa semana, inclusive até postei na rede social. E aquilo me emocionou assim, eu congelei, eu falei: é claro que a gente pode. E daí ele falou: quem sabe a gente possa então andar de bicicleta no sábado, e quem sabe então você pode... Coisas muito simples que não estavam ligadas, Rodrigo, a esse cuidado, né, que a gente às vezes se preocupa tanto. Então, eu acho que, primeiro, o que você faz não é o que te define como cuidador ou como, né, o teu papel principal. E segundo, que eu acho que a gente fala isso muito no livro, tem conversado muito com homens e mulheres, é: se conheça. Invista no teu autoconhecimento, naquilo que é importante para você, naquilo que é valor. Porque quando a gente passa a vida limpo, né, quando você para um pouco para olhar a tua vida, você vai ver que um monte de coisa que você está se preocupando não tem valor algum. Não serve para nada. É porque você colocou ali alguma coisa que você ouviu quando você era criança, ou porque você está se comparando com alguém que você admira e daí você quer ser igual àquela pessoa por qualquer razão. Mas se a gente para fazer esse exercício de falar: puxa, quem eu sou? O que é importante para mim? Aí você vai começar a ver que tem bastante coisa que você poderia deixar de lado. E aí o diálogo, né? Eu ia falar isso. Eu acho que eu acho que é tudo isso que a Paula falou, ponto e vírgula, concordo. Mas acho que tem um pedaço, Rodrigo, que é o que você está tentando fazer com a tua esposa, né? E está fazendo, Que deve é o estar fazendo. diálogo. E que nós, mulheres, a gente tem dificuldade, porque daí a gente guarda tudo, a gente fica toda emocionada, toda tensionada, e daí a gente explode. A gente não lida com a raiva, né? E o homem também não consegue lidar com a raiva, com aquela raiva, né? E a raiva vai gerando raiva, né? Então, eu penso que tudo isso que a Paula falou, também, se eu fosse falar dicas para as mulheres, a gente precisa aprender a conversar e aprender... A minha psicóloga falou algo lindo, Mari. Aprender a brigar e não brigar do confronto, e sim do conflito, né? Então, acho que a gente tem um pedaço, enquanto relacionamento, e o Tom tem ajudado muitos casais aí, que é lindo de ouvir isso e de saber disso, a gente precisa aprender a conversar. O meu marido não aprendeu a conversar, eu não aprendi a conversar. E a gente vem de bases de relacionamento de pais que não conversavam muito sobre isso,
né? O meu pai era um pai lindo, maravilhoso, presente, mas quando ele viu o Eduardo trocando fralda da Marina, ele falou: por que que eu não fiz isso? Então, a gente vem de construções diferentes, que eles também não dialogavam. E aí a gente não aprendeu a dialogar. E a gente precisa aprender, porque o que o Pedro está fazendo com a Paola, ele está dialogando com ela. É um convite, mas é um diálogo. Mamãe, eu estou sentindo tua falta. E é lindo de ver isso, né? Poxa, E você também está dialogando, falando: amor, deixa a malinha. Eu quero ser parte. É Alex. Alex. Eu quero fazer parte. Então, o que a gente precisa cada vez... E eu, várias vezes, o meu diálogo é no choro com o Eduardo. Ai, Du, tô exausta. Ele falou: meu Deus. E ele falou: que horas eu perdi isso? Eu perdi esse momento que você está exausta, porque você está sempre bem, maquiada, trabalhando, correndo. E eu não entendi. Eu falo: mas nem eu entendi. Que é esse autoconhecimento. Nem eu percebi. Daqui a pouco eu ligo para a Paula e falo: pá, tô chorando. Ela: e por quê? Também não sei. Não chora. Não, então chora, mas também comunica isso. Porque o Eduardo falou: se você não fala, cara, eu te conheço há 25 anos, mas eu não consigo te acessar em tudo. Então, para mim, o diálogo, Rodrigo, é algo que a gente vai ter que evoluir muito enquanto humanidade, assim. E não é fácil, porque ele vem recheado de emoção, né? E a gente espera muito do outro, da empresa, do marido, do pai, da mãe. Às vezes a gente fala: mas o meu pai não se ofereceu para ficar com meu filho, mas ele não tem bola de cristal, amor, né? E nem toda hora você consegue um diálogo, porque E às a vezes gente- está todo mundo no Sim. estresse, né? E A quando a criança tá gente- chorando, Os momentos, né? o trabalho está pesado, eu E tenho quando muita a coisa gente é pra fazer na propositivo, casa. a gente também abre um canal para o outro, um canal de possibilidades de comunicação, né? Então, eu tenho 2 homens em casa, né? Os meus 2 filhos, para mim, eles são assim, meu maior orgulho, minha maior recompensa. Eu quero muito que eles sejam homens sensíveis e que possam acessar tanto as questões deles quanto as dos outros. Que eles possam chegar e falar: viu, eu tô achando você tá até triste. Que é o que o Pedro falou para você, né? Você tá Paulo? Como é o triste. nome do seu marido mesmo? Alisson. Quantas vezes o Alisson já chorou na frente do Pedro e do seu outro filho? Ah, já algumas vezes. Que ótimo. Algumas vezes. Eu tô aqui ouvindo vocês falarem e rodou 355 mil perguntas nesse momento aqui. Rodou muitas, muitas e muitas perguntas nesse momento. Mas também rodou várias reflexões. Você não é a performance da mochila que você faz. Não. Concorda? O autoconhecimento propicia maiores diálogos. Você não é só a pessoa que está na execução de alguma coisa. E já que a gente falou sobre autoconhecimento e falou sobre fazer execução, eu sempre proponho esse exercício para algumas pessoas próximas e para os casais que eu faço mentoria. Porque antes de fazer a melhora de um relacionamento, a gente precisa entender quem nós somos. Beleza? Mas quem nós somos sem aquilo que nós fazemos? Quem sou eu, Tom? Quem é o Rodrigo? Quem é a Paola? Quem é a Karen? Sem colocar o nome de alguma coisa que está fazendo, ou de que faz, ou que já fez, ou que pretende fazer, ou de que tem planos de executar. E a gente fica: peraí, como é que eu explico quem eu sou sem dizer o que eu faço? É isso aí. É muito difícil, né? E daqui a pouco vai chegar o final desse episódio, eu vou ficar tipo: cara, mas eu queria conversar com essas mulheres há um tempão, sabe? Mas antes disso acontecer, eu queria soltar essa pérola aqui, depois a gente vai entrar numa parte de dinâmicas, assim, mais divertidinhas, sabe? Mas vocês têm algo que vocês gostariam de dizer, ou vocês conseguem responder quem vocês são, sem estar ligado a uma ação, a uma performance, a um resultado, né? Porque você pode falar assim: não, mas eu sou pai do Alex, né? O pai do Alex, ele tô exercendo uma função aqui, ou seja, tem uma ação de, vou colocar um português bem ruim aqui, de fazeção, que seja, mas estou colocando uma ação de fazer. Mas sem isso, quem é Rodrigo? Quem eu sou? Quem são vocês? É um exercício bem difícil, eu quero convidar o ouvinte aqui a pensar nisso também. Então, você que está Super. ouvindo a gente agora, está assistindo a gente agora, traz essa reflexão para você e tenta tirar todos esses fazeres, né? Essas coisas que você faz para si, dizer quem você é. E é um exercício muito poderoso, o Tom já fez com a gente lá na roda de masculinidade, para você se olhar pensando quem é você. Então fica o convite aí também. E eu queria ouvir da
das nossas convidadas aqui, da Karen e da Paula, para ver. Vocês já fizeram, né? Então, vocês foram bem, assim... ousados conosco. Ontem a gente fez um negócio chamado Arranca o Toco, mas só sabe disso quem participa das rodas de masculinidade, quem faz mentoria com a gente, quem participa das minhas palestras. Olha aí, ó, olha a oportunidade. Aí, ó, se você é de Curitiba, já vamos fazer um convite então para a roda. Olha aí, vai ó. lá. O Tom faz uma roda maravilhosa de masculinidade e a gente se encontra na primeira quinta-feira de todo mês, cada vez num lugar diferente, né? Agora a gente está fazendo um lugar mais fixo ali, mas enfim, aqui em Curitiba. E aí, entre em contato com a gente e saiba mais sobre a roda, venha participar, você homem. Também a gente tem muita coisa para discutir e para aprender junto também, esse é o nosso Gente, objetivo. não sou eu que faço a roda se faz, porque é uma troca. Eu sou o único cara que organizo, que tive a coragem de falar assim, porra, vamos fazer esse negócio acontecer, galera? Vamos parar de ficar falando? Vamos conseguir espaços melhores com a nossa família? Vamos conquistar mais espaço com a nossa esposa? E só foi esse cara que, deu um movimento. Porque quando chega lá, a troca é gigantesca e todo mundo contribui. Todo mundo ajuda. E vira uma sociedade dos poetas mortos. Saca? E aí lá, né? Fica lá. Nunca vai sair de lá. É um local seguro, acolhedor de espaço, onde você pode falar tudo que você sente, você pode chorar, pode gritar, pode rir. Ontem eles gritaram pra cacete e foi maravilhoso. Enfim, meninas, voltando aqui pro raciocínio. Eu acho que é uma pergunta bem difícil. Eu acho que quanto mais a gente amadurece e investe tempo em nós, a gente vai conseguindo responder melhor essa pergunta. Eu acho que eu teria que fazer um exercício para me desprender das definições que os outros já me dão, né? Seja no meu trabalho, os rótulos que eu recebo positivos, às vezes, da minha família, do meu esposo, dos meus filhos. Mas eu me descreveria, talvez, na minha essência mais simples, assim, de ser uma pessoa que gosta de estar com as pessoas, que gosta de dar risada, que o outro me importa, o outro é caro para mim. Eu acho que eu sou uma pessoa criativa, que me abasteço no outro, que estou sempre, talvez, buscando estar disponível para o outro, né? Mas é um exercício difícil, acho que eu começaria por aí. E você, Karen? Karen? Eu acho que eu e a Paola, a gente, ao longo da construção do livro, a Paola fala, né? Escrever o livro foi cura pra gente, porque a gente entrou em contato com essas questões que a gente está abordando agora. Quem somos nós, além de ser mãe, além de ser executiva, além de ser esposa, além de ser filha, além de... E a gente viu que uma das coisas que a gente pode ser é autora, e a gente nunca tinha pensado nisso. Então, a gente entrou em contato com isso, assim, e a gente se deparou, eu vou responder, mas eu quero trazer essa reflexão também. A gente faz uma pergunta bem parecida quando a gente se encontra com as mulheres, viu, Tom? Nas nossas rodas. A gente fala assim, se você tivesse um dia para você, ou se você tivesse todo o dinheiro do mundo para realizar sonhos, quais são os seus? Você sabe dizer? Se você tivesse 2 horas por semana, você sabe dizer o que você faria? E eu acho que é uma pergunta de 1 milhão, que é muito casada com isso que vocês estão falando. Mas eu sou uma pessoa que gosto das pessoas, acredito nas pessoas, também me abasteço com as pessoas, e eu descobri algo dentro de mim que é o que me move, que eu quero fazer o bem de forma diferente, né? Então, para mim, um resumo eu venho de uma família muito simples, gosto dessa simplicidade, dessa humildade, e gosto de poder transformar o mundo pelo simples, assim. Então, essa sou eu, assim, acredito. Até um dia que a gente falou que a gente queria escrever o livro para transformar o mundo, as pessoas até riram, né? Tipo, sério? Mas que preguiça! Vocês querem fazer isso? Que pretensão, né? Que pretensão. Que pretensão. Mas eu acho que tá é tudo isso, certo né? também, Acho que a gente né? vem fazendo muito isso que vocês estão provocando, assim. Tá, que hora a gente vai sair jantar? A gente, para não falar nada. Que hora a gente vai se divertir? Que hora a gente vai ter a corrida? Que hora a gente vai se priorizar? E aí eu provocaria até um pouco mais, Tom. A gente tem feito isso com os filhos já. Porque não é mais só fazer com o marido, com a companheira. Os filhos também nos colocam nesse lugar de servidão, muitas vezes porque a gente gosta. É quentinho pra gente, abastece o nosso ego. Ao mesmo tempo, a gente tem que sair um pouco dessa relação simbiótica e falar para eles, a mamãe existe, a mamãe chora, a mamãe quer viajar sozinha, a mamãe... Nossa, mas você não me ama? Não, eu te amo tanto que eu preciso estar bem para estar com você. Então, a gente vem evoluindo. Muito difícil esse exercício, né, gente? É muito difícil. Muito difícil. E eu vou dizer que eu não sou professor nem avaliador de vocês.
Mas a gente chegou na nota 8, 7. Sabe por quê, gente? Vocês continuaram falando do que fazem. É mesmo, Tom? Você falou de ser divertida, você falou de receber alguma coisa, de dar risada, você falou de você continuou falando sobre ações. Mas quem são vocês nas suas próprias divinidades? A gente tem a esfera aqui, né? 3 esferas, né? Da sobrevivência. Corpo, mente e espírito. O corpo e mente, vocês ficaram muito no corpo e na mente. Quem são vocês quanto espírito? Quem são vocês enquanto o amor de Deus? Quem são vocês sem rótulos nenhum? Da divertida, da alegre, ou da mãe, ou da servidão? Quem são? Essa é a pergunta. Ela vai sair daqui, vai ficar ecoando na cabeça de vocês um tempão. E espero que esse exercício, porque eu faço comigo todos os dias, quem é o Tom? Além de ser pai, isso e aquilo. Quem é o ser divino que habita o Tom? Quem é o meu eu superior? Que energia eu levo sem precisar falar o que eu faço, o que eu estou fazendo? Como é que as pessoas se sentem por eu chegar em algum lugar? O que eu carrego sem falar nada? Aí tá muito ligado a quem sou eu sem fazer o que eu faço. E é um exercício diário, infinito, que eu vou estar lá com 103 anos, numa cadeirinha de roda, com a minha mão tremendo em cima assim da minha bengala que eu quero levantar, e eu vou estar perguntando: quem sou eu? Que energia eu carreguei por aí? O que eu entreguei de energia por aí? Então acho que isso é muito importante pra gente levar pra casa. Mas vamos continuar aqui, sair dessa vibe tão séria, introspectiva, e entrar numa outra vibe muito bacana que eu queria perguntar pra vocês algumas coisas. Olha, eu vou fazer o seguinte, gente, primeiro episódio, eu tô com muito roteiro aqui, eu vou quebrar todos os paradigmas. Diretor, Thiago, me perdoa, mas eu vou fazer uma coisa assim, ó. Jogar isso aqui pra cima. Se foram as fichas. Se foram as fichas. O negócio é o seguinte, vocês duas são amigas. Muito. E eu vejo nas redes sociais que vocês estão sempre juntas, certo? Sim. Já chamaram vocês de Sandy Júnior? Informação privilegiada ele teve, né, Karen? Essa história é boa. Pode contar, pá. Posso contar. Vai, Sandy. Então, é assim, né? Desde que a gente... Vamos pular! Primeiro eu quero contar uma coisa, assim, que eu acho que a Karen, ela foi muito inteligente quando ela me provocou a escrever o livro. Porque ela fala isso, eu amo quando ela fala. Eu acho que a maior intenção dela não era escrever o livro comigo, né? Era ter eu bem pertinho dela sempre. Porque eu acho que o livro acaba sendo uma prerrogativa só, né? Mas sim, onde nós vamos, quando eu vou sozinha e Karen não está, é assim, antes de me cumprimentar, antes de perguntar como eu tô, cadê a Karen? Por que a Karen não veio? O que aconteceu com a Karen? Por que a Karen não tá aqui? Vai começar a acontecer com vocês dois, não se Quando preocupe. Karen vai nos eventos, nos lugares, cadê a Paola? Eles nem me dão oi direito, gente. Oi, tudo bem? E a Paola? Então, a gente ficou meio Sandy Júnior por isso, assim, porque eu acho que a gente, né, por estarmos sempre juntas e a gente tem aprendido muito, até queria abrir um espaço aqui, gente, para isso, que é uma coisa que a gente tem aprendido muito e tem ouvido alguns feedbacks, né, Ká, que tem nos surpreendido, assim, de forma hiper positiva. A gente foi aprendendo, e talvez eu e Karen, a gente venha de uma história, de uma formação, não sei explicar isso, tá, gente? Onde a gente sempre torceu muito uma pela outra. Desde que a gente é amiga, há anos atrás, sei lá, 20 anos atrás. E as mulheres não veem muito desse rolê, né? Competição materna, competição tremenda. Essa coisa de não demonstrar que não consegue, que não dá conta, né? No ambiente de trabalho, como são poucas as mulheres ainda que têm, assim, despontado na carreira, existe ainda uma competição ainda mais velada, né? E a gente começou com o livro a se conhecer melhor e a gente a entender melhor a nossa relação como amigas, como sócias, como parceiras. E hoje eu tenho muito orgulho de pensar o quanto a gente tem evoluído nessa parceria. Porque somos muito diferentes, Karen e eu. Temos dificuldades e questões que a gente até hoje ainda se bate.
Mas a nossa torcida e o nosso amor é tão maior do que essas coisas que a gente vem conseguindo ajustar e aprender uma com a outra. Então, a Karen me complementa muito, aprendo muito com ela e acho que essa complementariedade é o que tem feito dar certo, não só o livro, né, mas a nossa amizade de Sandy Júnior. E respeitar as diferenças na íntegra, né? Que eu acho que é isso também, porque a gente não é igual, né? E a gente não quer ser igual, porque daí a gente perde a riqueza de não ser igual, né? Mas acho que a gente se respeita e se admira muito, que eu acho que isso que é o grande espiritual da coisa também, né? Você conseguir entender que se o outro estiver bem, é sobre seu voo também, né? E acho que a gente consegue fazer isso no livro, quando vocês veem que são duas histórias diferentes, duas mulheres diferentes, mas que acreditam numa mesma coisa. Então, nós nos encontramos num lugar muito bonito. é um assim, Sandy Júnior que está dando certo. que tá dando certo. E eu acho que assim, a gente foi entendendo também que existe um tesouro no outro, né, Tom? Às vezes vem gente assim que você nem imagina, que vem com uma história avassaladora, né, com um nível de sabedoria. Você fala, uau! Né? Então, eu acho que eu e Karen, a gente também foi procurando buscar o tesouro que a gente tem uma na outra, apreciar isso, e, consequentemente, isso foi se expandindo para as nossas relações mais próximas, e para outras relações, como uma onda mesmo, né? E aí, de repente, se torna um prazer estar com uma com a outra, de repente os amigos, os maridos viram amigos, os filhos ficam brincando juntos. Tá pronta a aldeia. Isso aí. É assim que acontece. Criada a aldeia. Tá pronta a aldeia. Isso mesmo. Vocês citaram alguma coisa sobre ser mãe dos sonhos de vocês. Então, isso, né? Vocês que lindo. estão Essa é a ali frase de uma juntos. amiga É nossa, muito boa linda, essa a frase. Márcia Morini, que veio de uma roda de conversa de mulheres, né? Como é que a gente vai maternar esses desejos, né? Que é o que a Karen trouxe um pouco antes, super bem, assim, de o que importa para mim. A maternidade é importante, com certeza, nos transformou, né? O nosso drive maior. E o que mais que eu posso desejar? Né? A partir deles, tenho muitos desejos, né? Sonhos, projetos. Mas e eu? Mas O que eu mães, sonho? exatamente, mães os seus sonhos, mas também como vocês trazem no livro, tem um lance de você ser mãe de si mesma, né? Que é a questão do autocuidado, né? Você ser mãe de si, você cuida de tanta gente, e por que você não cuida de você, né? Quem cuida de quem cuida, né? Tem vários estudos que mostram, né, que as mulheres nos últimos anos foram dedicando seus tempos livres a serem produtivas, né? Mesmo no tempo livre. Então, eu tinha um tempo livre, eu ia ler freneticamente algo para eu estar atualizada. Eu tinha lá um tempinho livre, eu ia correr na academia para eu alcançar o meu ideal ali de corpo, de estética e tal. Eu tinha um tempinho livre, eu corria fazer um curso. Sempre o tempo atrelado à produtividade. Da produtividade. Tempo à produtividade. E quando você não está ocupando esse tempo em ser produtivo, você está carregando a culpa. Você é tipo, cara, eu não fiz nada tarde, como assim? Eu, tipo, fiquei aqui. Por isso aquela conversa de nós não somos o que nós fazemos. E para os filhos também nós não somos só o que nós fazemos. Né? Além das tarefas e de cuidado, a gente tem um lugar muito mais profundo. Tem um convite de uma amiga nossa, que ela está criando um evento. O evento fazer sobre o seguinte. Um evento de não fazer nada. Ninguém faz nada. O nome vai chamar assim, fazer nada. Tem uma técnica, se chama Tavistock. Tavistock? Que legal. Você reúne um grupo e você... Faz nada. A consigna é não fazer nada. Que bacana. E o povo pira. Então, cara, você pega o celularzinho, você vai colocar numa caixinha lá e você vai fazer nada. Andar descalço no gramado. Saber lidar com o tédio também, né, gente? E isso não é só bom para nós, muito bom para as nossas crianças, para a educação das nossas crianças, que estão totalmente conectadas o tempo todo, ativas. Estimuladas a todo tempo, né? Demais. Estimuladas a todo tempo, não só nas redes sociais ou nas telas, mas muito estímulo. Tem uma história muito boa de um amigo meu, um pai de um amigo meu, e ele conta pra gente, hoje também tem uma filha nessa mesma idade, na faixa dos 2 anos, e o pai dele disse que chegava para ele chegava pro pai dele, quando ele era criança, e falava assim, pai,
vamos brincar de não fazer nada? Porque o pai dele estimulava ele tanto nas brincadeiras, que era maravilhoso, era ótimo, né? A mãe adorava. Ele queria Isso até ele Mas cansava. ele cansava. E ele conta essa história. Fala, cara, Demais. eu não quero ser esse pai que estimula demais. Nem quero saber ter esse tempo também do descansar, Perfeito. né? Só um gancho que lindo. também o pai querer descansar. Ah, eu já brinquei muito de fechar o olhinho pra dormir, né? Vamos brincar de fechar o olhinho agora? Como assim, mãe? E você dorme antes que a criança, ainda, com Vamos certeza. brincar Eles de fechar o acordam, olho. né, Rodrigo? Acorda, mãe. Viu? Você ganhou, mas pode acordar. Também. Gente, a conversa é tão deliciosa. Passaria À tarde, acho que uns né? 3 dias Ai, e tal, bom. conversando com vocês. Recíproco. Tenho muitas perguntas para fazer, a gente não fez outras. A gente, tipo, preparei com carinho uma pergunta uma atrás da outra aqui, pra gente poder... Viu como a gente não mentiu quando a gente falou que a gente fala muito? Você foi buscar as fichas. Eu Foi fui buscar as fichas porque tem a última... mas eu não tô com todas, até tá bagunçado Agora aqui. ficou fora de ordem, mas não dá nada. Mas é que Tom. tinha uma última pergunta que eu falei assim, não preciso lembrar aquela última pergunta, porque eu sei que vocês podem contribuir com a audiência e com as pessoas que estão nos ouvindo com essa última pergunta. E eu não lembrava dela de cabeça, né? A pergunta é a seguinte, para fechar aqui com chave de ouro, né? Que recado você deixaria para as mulheres que estão tentando equilibrar essa corda bamba, não só da carreira da maternidade, mas a carreira, a maternidade e a vida pessoal, porque tem muitas mães que às vezes são donas de casa, e para mim, dona de casa é profissão, certo? Para mim, dona de casa é profissão, porque, meu Deus, né? Assim como você trabalhou numa empresa sueca, eu trabalhei numa empresa sueca, e na Suécia os pais têm direito a 12 meses de licença paternidade, e quando dá 2 meses e meio os pais voltam para o trabalho. Por que eles voltam para o trabalho depois de 2 meses e meio? A média é voltar 2 meses e meio. E por que eles voltam? Porque é muito mais tranquilo trabalhar do que cuidar de criança. Entende? 2 meses e meio eles voltam, podendo gozar de 12 meses. O cansaço de quem está em casa cuidando de filho é muito maior do que o cansaço que a gente tem no trabalho. Então, né, que vocês diriam para essas pessoas que têm essa corda bamba de equilibrar a vida profissional, vida pessoal, a vida da família, a vida do marido, a vida da sogra, a vida da mãe? Que recado vocês dariam? Além de ler o livro, é claro. Vou mostrar. Boa, Rodrigo. Rodrigo. Pode mostrar. Por favor, Rodrigo, mostra aí o livro. Então, além de comprarem o livro, né? O Poder do E, é isso? O que mais vocês dão de dicas? E claro, né? Que tem muita dica aqui nesse livro. Tem muita história boa aqui Posso nesse falar livro. o que vem no Obrigada, meu Rodrigo. coração aí. Eu acho que a gente tem falado muito disso, porque tudo do que a gente fala é porque a gente passa. A gente continua em plena evolução, revolução, crises dentro da gente. Eu acho que uma frase que eu gostaria de falar, assim, de impacto, a gente é do tamanho dos nossos sonhos, só que a gente tem que sonhar. Né? E a gente esquece de sonhar, a gente vai nesse automático. E ser mãe dos seus sonhos, como vocês disseram. E a gente é do tamanho dos nossos sonhos. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que se a gente dá conta de maternar e paternar, a gente dá conta de tudo, gente. Eu sempre falo isso lá na empresa, viu? Se você deu conta de criar uma criança, de aguentar o primeiro mês, que é apocalíptico, de emoção, de intensidade, depois você vai falar que não dá conta de um projeto, de lançar um produto, de gerenciar uma crise na empresa. Amor, a gente dá conta de tudo. Ótimo. E a frase tem a Karen tem uma frase ótima. Inverti até, viu, amiga? Pode ser. A Karen tem uma frase ótima, que é assim: nada te prepara para a maternidade, mas a maternidade te prepara para tudo. A gente tá Nossa, até que pensando em forte, fazer umas cara. camisetas, uns bonés. E vai sair até um post sobre isso em breve, porque é forte essa frase. Né? E aqui a gente poderia incluir a paternidade, né? A questão do cuidado mesmo, né? Então, Mas daí a gente lembrar dessa potência que a gente tem, essa que a força. gente é homem e mulher, né? E a gente esquece disso porque a gente vai em tudo que a gente falou até agora, nessa exaustão, no performar, no comparar com quem, do vizinho e tal. E a gente é do tamanho dessa grandeza. E tem mais um ponto que eu acho que a hora que a gente entende isso, a gente nunca mais volta a ser pequeno, a diminuir a gente. Porque a gente fala, viu, a gente é capaz disso, ó. A gente é capaz do livro,
A gente é capaz dessa roda de conversa, a gente é capaz de estudar, a gente é capaz de criar, a gente é capaz de trabalhar. A gente é muito capaz e a gente esquece que a gente é. Né? Então, acho que para mim é isso, assim, entender essa potência, capacidade, porque a gente é do tamanho desse sonho mesmo. É legal. Nada mais. Maravilhoso. Está tudo aqui. Tudo aí? Aqui. Está tudo aqui. Meninas, eu queria dizer assim que tudo que nos acontece nos favorece. Tem coisas boas que nos acontecem que, tipo, levantam lá em cima a gente. Tem coisas que não são tão boas e que também nos favorecem, né? É verdade. E às vezes a Muito. gente não olha pra isso. A gente sempre olha com, às vezes, um olhar meio trágico pra uma coisa que pode ser muito boa ali 3, 4 dias, 5 meses, 1 ano depois. Mas a gente tá sempre preocupado com o resultado do agora. Né? Minha esposa fala uma frase que agora eu vou ter que colocar aqui, que eu acho que é Por bem legal favor. essa frase dela, que é pra gente celebrar tanto as vitórias quanto as derrotas. Sim. Porque, cara, a derrota é um aprendizado, a vitória é um aprendizado, e a derrota é um aprendizado. Então, Muito lindo isso. é uma frase, É frase isso aí. forte que a gente tenta celebrar Muito também. legal. Meninas, que fantástico. Muito obrigado por esse momento aqui junto com vocês. Espero que a gente possa gravar mais em alguma outra oportunidade. Quem sabe a Que gente assim faz seja. que a gente faz um rodão aqui de podcast. Eu quero ver os maridos de vocês aqui juntos Os também, filhos. com os Já pensou? filhos. Que Eu sou legal. louca para trazer meus filhos falar de Olha, mim que aqui. legal. Uma boa ideia. Seria muito bom. E obrigada por nos convidar para um lançamento, uma inauguração tão importante, Tom. Obrigado, Uma obrigado honra a para vocês. nós. Obrigado. Muito obrigada. gente. Super sim, obrigada, sim. Rodrigo, Tom. E a gente deseja muito sucesso. Muito. Ainda mais. E a gente deseja que cada vez mais as pessoas possam encontrar suas famílias extraordinárias, porque elas já existem, só não estão sendo reconhecidas por nós mesmos. Super. Todos nós somos extraordinários, nossas famílias são extraordinárias, porque não tem nenhum ser humano no mundo igual a nós. Pode ser no mesmo dia, no mesmo horário, mas o cabelo, o Os filhos DNA... não são iguais, né, Tom? Igual a Os gente estava filhos não são falando, né? iguais. E eu tenho que fazer aqui agora o nosso aumento do nosso merchandising aqui do nosso podcast, né? Nosso podcast tem um patrocínio no Mercado Binário, agência de marketing digital de performance, que faz parte do seleto grupo de apenas 3 agências do Google Partner Premier do Brasil. Se você busca acelerar suas vendas reais com tráfego pago, SEO, inteligência artificial, o Mercado Binário é o parceiro ideal. Acesse mercadobinário.com.br e descubra como impulsionar o seu negócio. Sai dessa cadeira, digita aí que eles vão fazer tudo de inteligência artificial para vocês, otimizar seus serviços e fazer que o seu negócio chegue mais pessoas e renda mais. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Rodrigão, recado final para a turma aí, Rodrigão. Cara, é isso. Eu só queria agradecer mesmo por vocês aceitarem esse convite, participar aqui com a gente. E foi mais um aprendizado muito grande. Agora eu tenho que terminar de ler o livro de vocês. Que é o meu desafio, meu próximo desafio é terminar de ler o livro de vocês aqui. Muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês. Legal, gente. Obrigado, meninas. Até mais. Valeu, gente. Porra.